Quinto Elemento, um podcast MSD. Sejam bem-vindos ao Quinto Elemento. No episódio de hoje vamos falar sobre a desinformação em saúde, as consequências que tem, os perigos a que devemos estar atentos e como devemos combatê-la. Porque se é verdade que a desinformação e as chamadas fake news são prejudiciais, quando se trata de saúde e de vidas humanas, há muito, mas mesmo muito em causa. A sorte é que contamos com a ajuda do nosso painel de especialistas para desvendar mais um mistério, a quem dou as boas-vindas à Cristina Cavina, cardiologista, o Filipe Frois, intensivista e pneumologista, o Hugo Rodrigues, pediatra, e a Mónica Nave, oncologista médica. Obrigada por se lançarem aqui a mais um tema desafiante. E começamos também aqui pelo quinto elemento, uma pergunta para a inteligência artificial. Qual é a diferença entre desinformação, má informação e fake news? A distinção entre desinformação, má informação e fake news é importante para compreender os diferentes tipos de informação errada. A desinformação refere-se à divulgação deliberada de informações falsas ou enganadoras, com o objetivo de enganar ou manipular. Por outro lado, má informação envolve a partilha de informações incorretas ou enganosas, mas sem a intenção de enganar, sendo muitas vezes resultado de mal-entendidos ou falta de conhecimento. Já as fake news são notícias falsas criadas para enganar, normalmente com um propósito específico como influenciar opiniões ou obter ganhos económicos ou políticos. Cristina, independentemente da intenção, que é aquilo que faz aqui esta gradação em desinformação, má informação e fake news, a verdade é que todas elas são super perigosas quando estamos a falar de saúde. Completamente. O grande problema que nós aqui enfrentamos é que todas estas informações, sejam lá a intenção ou falta de intenção, mas o rigor que está subjacente, vão impactar a forma como as pessoas depois vão interpretar a sua saúde. Por um lado, porque descredibiliza completamente algumas informações que os próprios médicos tentam veicular e os profissionais de saúde nas suas interações com as pessoas, mas depois porque criam medos que são infundados, mas que podem ter realmente um contexto da tal epidemia, ou seja, a desinfoepidemia. É as pessoas efetivamente começarem todas a pensar na mesma forma, uma coisa que é errada, e isto perpetuar-se e amplificar-se de tal ordem que nós podemos chegar a uma situação em que não conseguimos desmontar uma mentira que pode ter impacto na forma como as pessoas efetivamente vivem a sua vida e encaram a saúde. Portanto, isto é uma situação realmente que pode ter um impacto enorme e que é extremamente difícil de desconstruir. Hugo, lembro-me um dos nossos primeiros episódios em que falávamos da acessibilidade. Maior acesso não significa melhor informação. É verdade. E esse conceito tem de ser trabalhado nas escolas logo desde os primeiros anos de escola. Porque o acesso, eu diria que é... Eu não gosto muito desta palavra, mas é praticamente desregrado a partir do momento em que se começa a contactar com a internet, e é fundamental que as nossas crianças percebam que não é só por estar na internet que é válido, não é só por ter alguém que eles conhecem que partilha que é válido, é sempre importante ir buscar as fontes, é importante percorrer um caminho da informação para poder validá-la. E importante também, e aí, mais uma vez, isto tem que ser trabalhado preventivamente com as crianças, é absolutamente irrelevante se dá a informação primeiro ou depois. Porque nós adultos já não sabemos fazer isto. Na sua área, sabe perfeitamente que quem dá primeiro a notícia está em vantagem. É verdade que há meios de comunicação social que primam por isso. Querem ser sempre os primeiros a dar a informação e às vezes nem filtram muito bem. Mas os meios... Alto rigor. Claro, claro. Na internet isto é multiplicado exponencialmente. A questão é que na internet não há aqui depois uma filtragem, Claro, ou um processo de certificação. claro. Por isso é que eu estou a dizer que é exponencial. Todos nós temos imensos grupos no WhatsApp. E todos nós, na altura da Covid, tivemos colegas nossos médicos a partilhar notícias falsas nesses grupos do WhatsApp, que vinham das fontes mais estapafúrdias possível. Já lá Estamos a vamos falar pandemia. de médicos a partilhar informação médica só com a ânsia de ser os primeiros a dizer aquilo. E isto é algo
nós adultos, eu não sei se nós vamos conseguir controlar isto, mas temos que educar as nossas crianças a que elas não pensem assim. Porque se nós não educarmos as nossas crianças a que elas não pensem assim, isto não tem fim. E parar para pensar na importância das fontes, não é? Também. Sim, eu concordo com isto que o Hugo disse. A literacia desde tenra idade é fundamental, mas depois também, a partir do momento em que temos contacto com os nossos doentes, estabelecer com eles uma comunicação aberta que permita também continuar a educá-los nesta busca de respostas na internet, orientá-los, filtrar-lhes a informação que nos trazem à consulta, não fechar a porta ao facto de eles irem procurar outras fontes de informação, mas tentar orientá-los nesta procura, acho que é fundamental. Portanto, educar as crianças, educar os doentes quando eles nos chegam à nossa prática clínica. O Filipe já está refeito de toda a desinformação que foi passada durante e depois da pandemia, ou ainda não? Foi difícil. Partilhe lá a sua experiência connosco. Foi difícil, mas foi útil. Porque nós temos que perceber que isto é uma realidade para a qual nós temos de estar preparados. Eu até diria que a desinformação e a má informação acompanham o homem desde o início dos tempos. Por exemplo, peste bubónica. A peste bubónica foi no século XIV. Na altura atribuiu-se a um povo, ao povo judeu, a origem da peste bubónica. A gripe espanhola de 1918-19 foi atribuída inicialmente à disseminação com os comprimidos da aspirina do vírus da gripe. Quando se começou a vacinar em 1798, finais do século XVIII, atribuía-se aos riscos da vacina o desenvolvimento de corninhos na cabeça, porque as pessoas iam ficar com a configuração de uma vaca. Portanto, isto tudo faz parte da evolução dos tempos. De tal maneira que a Organização Mundial de Saúde, em 2019, identificou-se, se não estou em erro, no 8º lugar, como uma das grandes ameaças à escala global da saúde, a hesitação vacinal, que, entretanto, foi adotando no decurso da pandemia outras formas. Passou de hesitação vacinal para desinformação e agora temos uma forma ainda mais grave, que é a politização do conhecimento. E a politização do conhecimento em que as pessoas já não se preocupam com o que é certo e com o que é errado, procuram apenas encontrar aquilo que fundamenta o ponto de vista deles, sejam eles indivíduos pessoais, sejam eles partidos políticos. E, portanto, o que nós temos que fazer é perceber que isto é, e no decurso da pandemia, indiscutivelmente, houve um potenciar enorme desta situação, preparar-nos para esta nova realidade. Não vale a pena negá-la, não vale a pena pensar que isto vai desaparecer. Portanto, nós temos que ser muito pedagógicos, muito proativos e perceber que aquilo que nós vamos dizer poderá ser utilizado se for interpretado mal. O que é que isto significa? Temos que aprender a comunicar. A comunicação é essencial para que nós consigamos transmitir de uma forma mais credível toda a informação, de maneira a que o destinatário a perceba e comece a questionar se, quando ele pensava de uma determinada maneira, tinha razão ou não. Portanto, é um novo desafio para os tempos futuros. Cristina, a questão é que informação credível nem sempre é tão bonita como a desinformação mais apetecível, não é? Lá está, a construção desta desinformação é feita de uma forma muito pensada para tentar obter o resultado que se espera, que é efetivamente influenciar. E, portanto, usam-se técnicas que são extremamente apelativas e que normalmente o que Mas fazem... agora até há aquele conceito do impacto, de impactar não sei quantas pessoas, não é? Exatamente. Portanto, o que se pretende é criar uma narrativa que seja uma narrativa, acima de tudo, que vá validar aquilo que são os preconceitos que as pessoas já têm, que é para sentirem efetivamente reforçadas as suas crenças. E depois, muitas vezes, agora, com aquilo que é os social media, nós conseguimos ter, para além da mensagem, muitas imagens e muitos vídeos e muitas coisas que reforçam a nossa visão daquela mentira. Portanto, a perpetuação disto, as múltiplas repetições vão fazer efetivamente com que seja cada vez mais difícil ser possível rebater aquilo que está a ser difundido. E isto é o problema. Uma pergunta ao quinto elemento. Hoje não faz perguntas ao quinto elemento, tem que ser eu. Quinto elemento. Quais são as principais características da desinformação em saúde que a tornam tão persuasiva? A desinformação em saúde torna-se particularmente persuasiva por diversas razões.
Primeiro, muitas vezes recorre à linguagem emocional e histórias pessoais que criam uma ligação imediata com o público. Em segundo lugar, muitas destas mensagens são simplistas e oferecem soluções fáceis para problemas complexos, o que é atrativo para quem procura respostas rápidas. Para além disso, a desinformação tende a ser amplamente disseminada nas redes sociais, onde a partilha de conteúdos não é sujeita a controle rigoroso, facilitando a disseminação de informações falsas. Hugo, dizia e bem o Filipe que sempre houve desinformação desde o início dos tempos, não com esta amplitude nem com esta frequência, o que acresce aqui aos vossos desafios, enquanto médicos. Claro que sim. E aqui eu tenho uma visão muito particular. Eu tenho parte da minha atividade profissional dedicada às redes sociais. Eu tenho uma página de Instagram, posso dizer os números. O meu número médio de visualizações mensal é entre 7 a 10 milhões de visualizações por mês. Uma página minha, alimentada por mim individualmente, e, portanto, eu só posso acreditar que as instituições de saúde, as sociedades científicas, têm de ter um papel maior que este. Têm de investir na comunicação digital, porque não chega a nós queixarmos de que nas redes sociais a informação pode não ser boa se nós não estivermos lá. Senão ficamos como os velhos do Restelo. Portanto, nós temos de ter, e aqui tem de haver uma preocupação, principalmente das sociedades científicas, de estar ativamente nas redes sociais, dar tempo para que as pessoas possam comunicar bem nas redes sociais, porque comunicar nas redes sociais não é igual a comunicar num consultório, e nós estamos treinados para comunicar nos consultórios, não estamos treinados para comunicar nas redes sociais, por vários motivos, porque a forma não é a mesma, e acima de tudo, porque nas redes sociais o nosso papel não está tão bem definido como nos consultórios. Nós estamos muito de igual para igual, enquanto que num consultório nós sabemos exatamente o que é expectável do profissional de saúde, o que é expectável do utente. Ali nas redes sociais é mais ou menos isso. Depende do número de partilhas, do número de likes, do número de visualizações. Portanto, baralham-se um bocado os papéis, mas nós temos que tomar as rédeas, porque se não tomarmos as rédeas, isto vai ficar cada vez mais difícil. E com a inteligência artificial, ainda mais. E agora vou fazer uma pergunta ao quinto elemento. Posso? Quinto elemento. A inteligência artificial pode ser um aliado ou um problema na divulgação de fake news? A inteligência artificial pode ser um aliado na luta contra as fake news, mas também pode representar um desafio. Por um lado, pode ajudar a identificar e filtrar informações falsas através de algoritmos de detecção de padrões e análise de conteúdo. No entanto, se não for utilizada de forma ética e responsável, pode também ser usada para criar e disseminar informações enganosas de forma mais eficaz. Assim, a chave está em como utilizamos a inteligência artificial. É um princípio básico, não é? A tecnologia não é mau, o uso que fazemos dela é que pode ser ou não. Posso lançar aqui um ponto de discussão. Minha questão é, mesmo que nós tomemos as rédeas da situação e também vamos para as redes sociais com um fundamento e científico e as alimentemos com essa informação, eu acho que se calhar o problema é a montante. Nós temos é que empoderar o doente, ter sentido crítico, ir à procura às fontes certas, porque senão o problema vai se manter. Haver informação de várias proveniências, sem o doente saber exatamente, ou o utente, atrás de qual é que vai, o mais certo é, por mecanismos de manipulação, ele ir atrás daquilo que quer ouvir, daquilo que é mais apetecível. Mas aí temos que credibilizar com a nossa formação e com a nossa especialização naquela área. E é importante não esquecer que a informação deve estar sempre agarrada a isso. Mas eu acho que a educação do doente, a comunicação, o Filipe há bocado falou na comunicação, acho que é fundamental. São 7 milhões por mês. 7 milhões por mês. Como é que nós conseguimos equivaler isto a um consultório? Como é que nós conseguimos equivaler isto a um consultório? São magnitudes completamente E eu tenho outra distintas. questão para todos. Isto significa acrescentar um outro papel ao clínico. Claro, eu não quero monopolizar toda a conversa, mas eu questiono muitas vezes, às vezes tenho apresentações sobre este tema. O que eu divulgo nas minhas redes sociais é um ato médico? E se for uma pessoa não médica a dizer exatamente o mesmo que eu, é um ato médico? Isto é muito complexo. Quem é que vai regulamentar isto? Não há regulamentação. A que regras é que eu estou sujeito ou não?
A que regras é que os outros estão sujeitos? Porque eu, se tiver um doente na minha consulta, uma criança com uma obesidade, e digo, tens que fazer exercício durante não sei quanto tempo, e se disser de uma forma lata nas minhas redes, as crianças com obesidade precisam de fazer isto, se disser exatamente a mesma informação, há diferença em termos de classificação de uma prescrição, de um ato médico, ou não? Eventualmente Isto é há complexo. diferenças em termos de responsabilidade, porque um conteúdo publicado por um médico está obrigado a um código de ética e um código deontológico, que o comum civil que se atreva não está, e portanto há aqui uma responsabilização, não é? E Corrijam. credibilização. E eu acho que também é uma questão de credibilização, porque é completamente diferente ser um profissional de saúde como o Hugo a dizer isto, que tem uma formação específica naquela área, do que outra pessoa que também pode ter, mas não tem o reconhecimento que tem o Hugo de o dizer. E, portanto, há aqui também um aspecto de credibilidade. E eu concordo totalmente com o Hugo, e eu procuro fazer isso. Não é que eu seja um fã de redes sociais, mas eu tenho uma página no Facebook e eu 2, 3 vezes, 4 vezes por semana, ponho lá a informação. E ponho a informação precisamente com o objetivo de preencher o vazio e dar uma visão alternativa a alguns dos problemas que as pessoas muitas vezes me preocupam. O que motiva muitas vezes a escolher os temas é as dúvidas que as pessoas me fazem. Eu tenho consulta e durante a consulta fazem-me perguntas e eu digo assim, a resposta é esta, é fácil. É pensar na lógica do utilizador, portanto do utente, não é? E eu utilizo até, já agora para introduzir, aquilo que aprendi durante a pandemia, que é uma lógica aristotélica do ethos, logos, pathos. Portanto, é a credibilidade, a racionalidade e a emoção, mas no sentido de comunicar a emoção também para transmitir a ciência. E o quinto elemento disse aqui 2 coisas essenciais. Tem um discurso, muitas vezes, dirigido para a emoção e simplista, e compete-nos a nós, muitas vezes, traduzir a simplicidade e muitas vezes dizer à pessoa uma coisa muito simples. Olha, há alguma fundo de verdade naquilo que dizem, mas depois as conclusões são erradas. 2 meias-verdades não fazem uma verdade. Nós nunca nos podemos esquecer disso. Vamos à filosofia e aos silogismos. Cristina, aqui eu vou acrescentar uma nova camada. Já falamos aqui de inteligência artificial, temos o nosso quinto elemento sempre presente, mas podemos falar também da inteligência artificial generativa. E eu já vi situações, vídeos incríveis da apropriação de imagem, da apropriação de som, em línguas completamente diferentes, ou seja, pegar num original, e isto já aconteceu enquanto órgão de comunicação social, portanto como jornalista, já vi, e é incrível porque ao olho nu é impossível distinguir se aquilo é de facto verdade ou não, porque a imagem está lá, todos os sinais estão lá e, portanto, ao comum do mortal passa perfeitamente. Cada vez é mais ténue a linha entre aquilo que é produzido e aquilo que é real. Ou seja, nós temos que ter esta consciência. E aqui temos que perceber que há uma literacia digital, para além daquilo que é a literacia em saúde, que muitas vezes nós falamos, que é preciso transmitir também às pessoas. Ou seja, é preciso que as pessoas compreendam que isto é possível fazer. Ou seja, é preciso informar a população de que estas coisas podem efetivamente ser armadilhas criadas para tentar, de alguma forma, utilizar pessoas que são credíveis a darem informação que é falsa. Vamos imaginar, eu podia agora pegar aqui num dos podcasts ou um dos vídeos do Hugo e pô-lo a dizer uma coisa que é completamente ao contrário, dizer que as crianças deviam era estar a beber bebidas gasificadas e açucaradas e que deviam era comer batatas fritas todos os dias. E por outro lado, não é? Se a imagem do Hugo é credível, isto iria obviamente fazer com que as pessoas, ouvindo este vídeo, acreditassem que eventualmente ele estava mesmo a dizer isto. Portanto, esse risco tem que ser combatido, por um lado, informando as pessoas de que isto existe, ou seja, que é possível serem enganadas com este tipo de processos, porque muitas pessoas não compreendem ainda que isso é possível, e por outro lado, tem que ser desconstruído, lá está, com uma narrativa que tenha o mesmo apelo que esta tem. Ou seja, nós precisamos de, para combater a desinformação, usar aquilo que vão ser argumentos que vão ser, de alguma forma, obviamente contrários, mas não podemos ser tão simplistas como dizer, não, isso não é verdade. É preciso criar toda uma história que faz com que as pessoas aprendam que, efetivamente, aquilo que nós estamos a tentar transmitir faz sentido, que há uma lógica e que pode essa lógica suplantar
aquela primeira informação que receberam, que, como o Hugo já disse, é muito perigoso, porque quem comunica primeiro normalmente é aquilo que fica, na memória é aquilo que vai ficar, e nós já estamos a correr atrás de prejuízo quando vamos tentar desmontar alguma coisa. E isto enquadra também com aquilo que o Filipe disse, que é o medo do vazio. Ou seja, se calhar o que nós temos que fazer é, antes sequer de começar a ver a desinformação, tentar criar conteúdos que impeçam que essa desinformação se faça. Vou dar um exemplo muito rápido. Muito recentemente nós tivemos uma pessoa, uma figura pública, que teve uma situação que levou à realização de um cateterismo cardíaco. Nestas circunstâncias, muitas coisas foram ditas sobre os cateterismos cardíacos nos mais variados meios de comunicação social. O que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tentou fazer foi pôr informação específica sobre o que é um cateterismo cardíaco, sem fazer menção a mais nada, mas o que é um cateterismo cardíaco, dentro das redes sociais, para que as pessoas que procuram esta informação fácil, rápida, imediata, pudessem efetivamente ter uma área de referência, que seria uma sociedade científica, tal como o Hugo já tinha falado, que pudesse explicar-lhes numa linguagem simples o que é este procedimento, mas explicado por quem o faz. Portanto, tentar substituir estas narrativas por outras que possam ser efetivamente dadas numa informação que, lá está, temos que aprender a comunicar, com esta simplicidade e esta capacidade de também sermos empáticos para criar esta reação emocional, mas transmitindo uma informação que deve substituir aquela inicial que as pessoas receberam. Porque senão nós não vamos conseguir combater, porque as ferramentas são tão potentes neste momento que na realidade é muito fácil ser difícil de distinguir o que é o verdadeiro e o que é o falso. Mónica, já sentiu em consultório que a desinformação, a má informação e as fake news Diariamente. puserem em causa tratamento? Completamente. Então, na área da oncologia, o cancro fragiliza imensas pessoas. Nós, oncologistas, não temos solução para tudo. Num grande número de casos, de facto, não somos bem-sucedidos e, portanto, eu diria que é rara a semana em que não surge alguém com um pedido. Isso é bom vir perguntar ao seu oncologista se há algum fundamento nisto ou naquilo, e depois, para além das notícias veiculadas, ou a informação veiculada pelas redes sociais, mesmo a notícia veiculada pela familiar, pelo vizinho, que tem uma solução para isto. Portanto, o nosso dia-a-dia de oncologista está cheio. Mas isso, ou seja, é bom quando as pessoas Informação e má informação. procuram o médico, não é? Na minha experiência, de facto, Há muita gente que eu não acho faz isso. que se investirmos na educação, na explicação, na desmontagem daquela construção, muitas vezes falsa, que o doente traz à consulta, provavelmente não seremos confrontados uma segunda vez por aquela pessoa com má informação. Portanto, criar uma relação de confiança, abrir um canal de comunicação, estimular até essa procura de confirmação dessa informação que trazem muitas vezes, acho que é fundamental. Mas sim, eu acho que educar também os doentes a procurar várias fontes para a mesma informação, ou seja, eu acho que nós temos que arranjar aqui estratégias ou mecanismos para empoderar o doente para ele próprio ter um certo sentido crítico em relação àquilo que lê. A oncologia, Quando as pessoas estão numa situação de desespero e procuram uma luz. Procuram uma luz. E é importante que não se agarrem à primeira luz que encontram, sobretudo se a primeira luz que encontram não tem qualquer fundamento científico. Mas é isso. E é isso que nós temos que fazer no dia-a-dia, na tal educação dos doentes. Acho que é fundamental. Uma das estratégias, eu acho que a informação pode estar lá, mas o doente não sabe como é que há de procurar. Quem veicula a informação, obviamente, tem que ser credível, mas como já percebemos, há maneiras de até manipular essa credibilidade. Portanto, uma das estratégias pode passar exatamente por explicar a alguém que temos que procurar a origem das fontes de informação, temos que ver o assunto de várias perspectivas, ver várias fontes, cruzar esta informação. De facto, chegar E pedir depois, ajuda ao médico, não é? Ora bem, é isso. Porque, em última instância, pode aqui afetar e muito a relação médico-paciente, não é? Que essa confiança demora até algum tempo a construir e pôr em causa o próprio sistema de saúde. Não sei se algum de vocês, os três, teve alguma situação que queira partilhar connosco em que isso foi posto em causa por causa da desinformação, da má informação das fake news.
Eu já tive essas situações todas, não me condicionaram grande problema porque são fáceis de resolver. Quando estas questões se materializam, de maneira geral, nós temos sempre uma solução fácil para as Mesmo numa situação como a pandemia, por exemplo, em relação à vacinação, é que assistiu-se a uma grande polarização do mundo relativamente às vacinas. Mas eu vou-lhe dar alguns exemplos simples que nós podemos utilizar, até porque nós lidamos com doentes e muitas vezes nós temos que explicar que aquilo que nós temos, nós não temos solução para tudo, mas a desinformação não tem solução para nada e muitas vezes o que se aproveita é da fragilidade naquele momento da pessoa que está a viver uma situação difícil e muitas vezes aproveita-se dessa fragilidade para benefícios secundários de terceiros. Vou-lhe dar alguns exemplos que eu acho que a nossa função tem que ser pedagógica, nunca é crítica, é uma situação pedagógica em que muitas vezes nós explicamos e desmontamos as notícias. Por exemplo, houve muitas notícias contra a vacinação contra a Covid. E eu digo assim, mas olha, a vacinação contra a Covid recebeu o Prémio Nobel da Medicina no dia 10 de dezembro. Em vez de notícias, vamos escolher outro nome. Porque notícias, se é uma notícia, é comprovadamente verdadeira, portanto, vamos chamar uma fake news, pode ser? Pode ser uma fake news, tudo bem, mas, por exemplo, problemas de vacinação. Nós dizemos assim, olha, a Real Academia Sueca de Ciências atribuiu o Prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia, em 2023, à vacina RNA mensageiro contra a Covid. Portanto, eu, com o devido respeito, eu nem tenho currículo para me candidatar à Academia Sueca de Ciências. Presumo que o senhor também não. Portanto, quer dizer, se aquilo fosse tão errado, já o tinham desmentido. E dizia, sabe, doutor, há muitos problemas com a vacinação das crianças. Mas a vacinação das crianças, vou-lhe dar um exemplo, e nós temos neste momento uma administração que até é contra as vacinas, não foi alterada a sua indicação. A sua indicação continua a ser feita a partir dos 6 meses de idade. Outra coisa que se ouve muito, a relação com o cancro. A Associação Americana de Cancro continua a ter na página que não há qualquer associação. E é fácil desmontar isto com exemplos práticos. Não sei se sabe, os 3 maiores eventos associados ao desenvolvimento de cancro no mundo foi a exposição a radiações ionizantes decorrentes da bomba de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, bomba de Nagasaki, 8 de agosto de 1945, e Chernobyl. Todas elas tiveram um período de latência superior ao intervalo de tempo entre a vacina e o aparecimento do cancro, que já vinha a subir antes da pandemia. Se nós conseguíssemos imaginar que havia um risco de exposição a ionização radiante, a radiação ionizante de uma bomba semelhante a uma da vacina, nós tínhamos que pensar que a vacina ainda tinha maior exposição à radiação ionizante para provocar um cancro mais depressa. Nós estamos a falar de uma bomba atómica. Portanto, quer dizer, é fácil muitas vezes, com sensibilidade, com tempo, explicar o que você está a ser... E também com intuição e empatia. E eu tenho, depois só para terminar, eu tenho uma coisa que eu chamo-lhe que é o síndrome da beira da estrada. É que muitas vezes as pessoas confundem a beira da estrada com a estrada da beira. E o exemplo mais flagrante em Portugal aconteceu no dia 15 de julho de 2021. Eu peço desculpa por falar nisto, mas eu vivi muita pandemia. No dia 15 de julho de 2021, no centro de vacinação de Mafra, houve 20 pessoas, adolescentes e uma pessoa mais velha com 30 anos, que desmaiaram com a vacinação. Suspendeu-se a vacinação, foi avaliado, estes registros foram notificados como reações adversas à vacinação e depois devidamente avaliados, chegou-se à conclusão que era uma crise de histeria coletiva de um conjunto de amigos com medo de agulhas que tinham desmaiado e que a seguir reiniciou-se a vacinação com o mesmo lote de vacinas e não aconteceu nada, mas ficaram registadas essas 20 reações adversas, nas já agora 5.815 reações adversas registadas até à altura. Não tinham nada de a ver com a vacina e foram devidamente analisadas, mas confundiu-se a estrada da beira com a beira da estrada. E isso é preciso desmontar. E depois, o registro de reações adversas, também é preciso dizer às pessoas, tem uma outra particularidade, tem uma terminologia muito mais densa e muito mais difícil de explicar. Por exemplo, diz assim, reação adversa grave. Uma pessoa diz assim, reação adversa grave. Isto é preocupante. Uma reação adversa grave, por exemplo, basta a pessoa levar uma injeção e naquele dia, por exemplo, meter folga, dizer não querer ir trabalhar. É uma reação, toma um paracetamol, vai trabalhar no dia seguinte e não tem qualquer problema. E uma pessoa diz assim, olha, é uma reação adversa grave. Eu não quero ter reações adversas graves. A pessoa pensa que vai morrer com uma reação adversa grave. A reação adversa grave pode ser a simples incapacidade de desenvolver as suas atividades normais durante um curto intervalo de tempo. E é mesmo assim classificado? É mesmo assim que é classificado. E
todas as redes de farmacovigilância têm um sistema que vão analisar as causas. Portanto, será sempre por excesso, nunca por... Portanto, quando as pessoas dizem, ninguém foi ver, não, as pessoas vão sempre ver. E o que muitas vezes a gente tem que perceber é, todo este conjunto de manifestações que as pessoas às vezes reportam, já existiam antes da vacinação. Portanto, o que nós procuramos não é o aparecimento de reações adversas, é se a frequência daquelas reações adversas é superior ao que é expectável ou tem alguma forma de manifestação diferente do que é habitual. E, portanto, não tem nada de especial. Tudo isto é monitorizado de uma forma contínua e por isso é que as instituições de saúde fazem o seu trabalho, não só o seu trabalho muito bem, com as pessoas melhor habilitadas para o fazer. E, portanto, não é um indivíduo sem qualquer formação que vai descobrir aquilo que pessoas treinadas, habilitadas e contratadas para esse efeito e com uma formação de décadas não viram e o indivíduo que sem formação consegue ver. E aí a gente tem que explicar isto, dizer assim, olha, já morriam pessoas de infarto antes da vacinação, já havia cancro antes da vacinação, já havia síndrome de Guillain-Barré antes da vacinação. Portanto, é normal que haja às vezes relações de circunstancialidade. E muitas vezes o registro de uma reação adversa de uma vacina numa base de dados de farmacologia não estabelece per si um nexo de casualidade. Eu posso tomar uma vacina, beber um copo de água ou uma bica e logo no dia seguinte ter dor de cabeça. Foi quê? Do café, do copo de água ou da vacina? Filipe, posso só acrescentar uma coisa? Mas mesmo que até meia dúzia de reações tivessem uma incidência maior e fossem atribuíveis à vacina, do outro lado da moeda temos todos os benefícios. Claro. Quer dizer, qualquer intervenção em medicina tem prós e contras, não é? E o que eu dizia muito nessa altura aos meus doentes era exatamente isso. Ouça, há comissões a estudar estes dossiês e esta toxicidade toda e a pôr do outro lado os benefícios que esta estratégia vai trazer. Portanto, não há qualquer dúvida, nós não sabemos mais do Mas que eles. vou dar um exemplo definitivo. É assim, há pessoas que fizeram a vacina e morreram. E há pessoas que não fizeram a vacina e morreram. Nós temos no grupo placebo mortos. Se nós formos avaliar todos os ensaios randomizados controlados para a introdução de um novo medicamento, nós temos um grupo de controle e um grupo de intervenção. E nós temos, para comparar o grupo de controle, também temos, infelizmente, temos dores de cabeça, dores nos braços e mortes. E, portanto, muitas vezes o que nós procuramos é precisamente, através de meios muito rigorosos, saber se há uma relação de causalidade. Eu fiz parte já de comitês de segurança de medicamentos e, portanto, e as pessoas têm as suas coisas habituais, como é lógico, quem toma a vacina, quem não toma a vacina. E, portanto, comparamos com o grupo placebo. E muitas vezes os investigadores têm acesso à informação e chega-se à conclusão que o indivíduo que supostamente teria feito a vacina e que teria morrido, nem fez a vacina, estava no grupo placebo. E, portanto, o que nós temos que ter é a capacidade de incutir, e aqui acho que é a palavra certa, confiança em todos os mecanismos, em todas as instituições que fazem o seu trabalho devidamente qualificadas para o fazer. E que não é uma pessoa que não tem o mínimo de habilitações, nem nunca trabalhou na área, que vai descobrir, o síndrome da beira da estrada, aquilo que os outros que vivem na estrada monitorizam todos os dias. Diga, Cristina. Eu só acho que é muito importante aquilo que nós estamos aqui a referir, mas nós estamos a partir do pressuposto que as pessoas têm acesso aos cuidados de saúde, isto é, que vão ter a oportunidade de discutir com um médico como o Filipe ou como a Mónica e que vão ter a oportunidade de ter esta conversa. O problema é que a maior parte da população, que muitas vezes não é doente sequer, portanto não frequenta os cuidados de saúde normalmente, vai ter estas dúvidas e vão ter que tomar atitudes, por exemplo, em relação aos seus filhos, e vão ter que tomar atitudes em relação aos seus pais, se vão vacinar ou não contra a gripe, se eventualmente eles próprios vão tomar determinadas estratégias preventivas. E aí o grande problema é que quanto menor for a informação de que dispõem, nomeadamente, quanto menor for a formação que lhes permitiu criar este espírito crítico, e efetivamente, infelizmente, isso tem muito a ver com aquilo que é a nossa capacidade socioeconómica, na verdade, mais fácil vai ser fácil diabolizar as Há coisas. aqui uma franja da população que tem acesso, porque hoje em dia tem acesso através de um telemóvel, às redes sociais, eles não têm acesso a cuidados de saúde, de qualidade e por isso estão aqui mais fragilizadas. Estão muito mais sujeitos. E o problema é muito fácil nós tentarmos acreditar ou nos venderem esta ideia de que os médicos, esses malandros, estão vendidos à indústria farmacêutica e que na realidade querem é passar-lhes as vacinas ou os medicamentos. Eu vou dar um exemplo muito típico da minha área, que são as estatinas. As estatinas são medicamentos que são comprovados
a nível mundial que reduzem aquilo que vão ser os novos eventos cardiovasculares e a mortalidade cardiovascular, tínhamos milhões de pessoas envolvidas em ensaios clínicos e, no entanto, as pessoas desconfiam das estatinas. Isto porquê? Muito fácil. Porque mesmo os meios de comunicação social, à partida mais credíveis, dão palco muitas vezes a pessoas que vêm contar uma história que é a história que as pessoas querem ouvir, é que não precisam de fazer os medicamentos. Portanto, não há necessidade de os tomar. Vou aqui introduzir uma outra questão, que é a procura de soluções milagrosas, fáceis, rápidas, indolores. Por exemplo, isto é aplicado quer no caso da Cristina, quer no caso do Hugo, porque ainda há pouco falávamos na obesidade também infantil e falávamos no perímetro de gordura abdominal. E estamos a chegar agora à fase do bom tempo, portanto há aqui soluções absolutamente milagrosas. Só que não é bem assim. Não é bem assim, e muitas delas até têm risco para as pessoas eventualmente poderem ficar gravemente doentes. Há muitas das soluções, por exemplo, vendidas nas farmácias, que provocam desequilíbrios hidroeletrolíticos que podem pôr as pessoas num serviço de urgência, ou seja, baixam os diuréticos, podem baixar o potássio. Há uma série de coisas que acontecem, mas essas não são ditas. Ou seja, quando nós vemos as parangonas, por exemplo, nas farmácias, não é? O que é prometido é uma fotografia de uma rapariga super esbelta a dizer que dentro de 4 a 6 semanas a coisa está resolvida, não é? Esse pneuzinho desaparece. Portanto, nós estamos a vender uma imagem e uma ideia que na realidade depois não é refutada. Porque na realidade o que vai acontecer é que as pessoas interiorizam este conceito que vão ter uma solução que vai ser fácil, vai ser rápida e não têm nenhum contraponto, ninguém que vá poder efetivamente desmontar esta ideia. E na área da nutrição é muito frequente. Na nutrição é porque as pessoas comem e acham que são nutricionistas a partir daí. E, portanto, podem dar os conselhos todos. É como quando têm filhos, acham que já podem ser expertos de parentalidade só porque têm filhos. E se as pessoas legitimam esta posição, isto vai crescendo. Tudo o que está a ser dito aqui é importante, e seja em relação às vacinas, seja em relação a outro tipo de medicamentos, os estudos são claros. Nós temos população que desconfia, dentro da população que desconfia temos uma clara minoria que é convictamente, em relação às vacinas, são convictamente anti-vacinas. E esses nós não vamos conseguir desmontá-los. E dentro da população que desconfia, temos uma maioria que são indecisos e que vão ouvir os dois lados. E ao ouvir os dois lados vão decidir por aquilo que lhes parece mais correto. A questão é se aquele pequeno grupo contagia uma grande percentagem de indecisos e depois lá se vai a unidade de grupo. E aí o que é que nós temos? Eu vou puxar outra vez, vou voltar à minha ideia, temos de estar lá para poder comunicar com esses também e mostrar aquilo. E o Filipe deu aqui exemplos claros de boa forma de comunicar, porque nós temos que pôr emoção na ciência. A ciência é chata. Nós sabemos que a ciência é forte, mas é chata. Se nós não comunicarmos de forma emotiva, as pessoas não nos vão ouvir. E depois temos de perceber que há um outro lado que nós não controlamos e que é desconhecido para, eu diria, para toda a gente, que se chama algoritmo. O algoritmo das redes sociais. Nós podemos perguntar à inteligência artificial o que é que ela tem a dizer sobre bolhas de informação. Quinto elemento. O que é que são as bolhas de informação e qual é o perigo que elas trazem nas redes sociais? Os algoritmos das redes sociais e motores de busca personalizam o conteúdo apresentado aos utilizadores com base nos seus interesses e comportamentos anteriores. Isto cria um ambiente em que os utilizadores são expostos apenas a informações que reforçam as suas opiniões pré-existentes, isolando-os de pontos de vista divergentes. O perigo destas bolhas é que podem intensificar a disseminação de desinformação ao criar um ambiente propício à confirmação de crenças erradas, sem o devido escrutínio. Como é que se luta contra isto? É isto. Há vários pontos, e ninguém, eu que disse há um bocadinho, e volto a dizer, ninguém domina os algoritmos nas redes sociais, mas há 2 pontos cruciais de quem publica nas redes sociais sabe que deve investir aí. O primeiro é se os seus conteúdos são vistos durante mais de 3 segundos. 3. Pasmem-se, todos os conteúdos que são vistos mais de 3 segundos são considerados bons conteúdos e passam a ser mais mostrados a quem não nos segue. E isso, qualquer publicação que eu faça, aparece-me lá. O teu conteúdo está a ser mostrado a mais pessoas que não te seguem porque tens mais pessoas a ver durante mais de 3 segundos. Isto basta eu apresentar-me que já demora mais de 3 segundos. Por isso é que, e as pessoas forem a ver muitos vídeos, põem o título, depois vão enchendo com palha e só depois é que aparece a informação porque as pessoas permanecem lá para ouvir qualquer coisa. Segundo, o número de interações, os gostos,
os comentários e as partilhas. Se eu vir algo que não gosto e for comentar e dizer discordo, eu estou a alimentar o algoritmo daquele vídeo. E as pessoas têm de saber isto. Eu, se vejo alguma coisa que eu não gosto, eu tenho que parar imediatamente, denunciar e bloquear aquela pessoa. Porque o algoritmo vai estar a favorecer tudo o que seja tempo de permanência, sejam partilhas, sejam comentários, não interessa se é porque gosto ou porque não gosto. É aquele princípio de não importa se falam bem ou mal, o que interessa é que falem de mim. E o algoritmo das redes sociais é um bocadinho assim. E se não houver literacia digital, se a população não souber que isto é assim, nós estamos a alimentar constantemente pessoas que só dizem disparates. Nem que seja para ir lá dizer, tu és um palhaço, o que tu dizes não faz sentido nenhum. Isto alimenta o algoritmo daquela pessoa. Vai fazer com que aquele conteúdo seja mostrado a mais pessoas com um perfil parecido com o meu. E, portanto, eu estou a alimentar o ciclo. As pessoas têm de saber. Se não gosta, por favor, não veja, pare imediatamente, denuncie e bloqueie aquela pessoa. E só assim é que nós conseguimos produzir informação e eliminar o crescendo que é fácil deste tipo de conteúdos. Logo no início falamos de responsabilidade e responsabilização. Como é que se equilibra, como é que se chega a um ponto de equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de proteger aquilo que é a saúde pública, sendo certo que de início explicávamos que um médico é responsabilizado, mas o cidadão comum não é. E estamos a falar de nutrição, como podíamos falar, por exemplo, uma pessoa que frequente psicoterapia não habilita a ser psicoterapeuta, mas pode vir a partilhar informação que se calhar não é mais adequada aos públicos a que chega. Isto tem tudo a ver com regulamentação, que é o que falta. É regulamentação. E isso não compete ao indivíduo, compete efetivamente à estrutura do Estado Social em que está envolvido. Portanto, tem que haver esta necessidade de regulamentar para proteger a saúde dos indivíduos. O grande problema neste momento é que nós continuamos a ter aqui uma área de ninguém. Portanto, onde não há, na realidade, regulamentação que possa ajudar. É óbvio que vai ser difícil regulamentar, mas a nível europeu isto já se está a tentar fazer e nós temos que reproduzir a nível nacional muitas destas recomendações. Porque o grande problema que, quanto a mim, aqui se coloca, é que nós não vamos ser capazes de ser tão eficientes como a desinformação. Ou seja, qualquer um de nós, até porque o número de pessoas que está a produzir desinformação é incomparavelmente maior do que a capacidade de criar... Da comunidade médica. Exatamente, criar contraponto a essa desinformação. Portanto, tem que haver uma capacidade de regulamentação. E isso, efetivamente, vai depender muito dos decisores políticos. E tem que haver essa vontade e essa interpretação. Eu vou voltar só ao exemplo das estatinas para explicar que neste momento, por exemplo, a descontinuação de estatinas ao final de um ano, mesmo depois de um infarto agudo de miocárdio, onde há uma recomendação óbvia da sua utilização, é mais ou menos 50%. Se eu aumentar, por exemplo, o indivíduo que já estava a tomar estatina, separar a estatina, aumenta o risco de voltar a ter um novo infarto. A quem é que eu vou chamar a atenção ou pedir responsabilização? Porque, por exemplo, alguns até dos nossos colegas têm estas informações a circular que dizem que não se deve tomar estatinas porque têm imensos efeitos laterais. A quem é que eu vou pedir a responsabilização porque uma pessoa não está protegida e vai ter um novo infarto? Esta é que é a questão. Tem que haver efetivamente accountability. Não existe. Mas a questão é que nós não vamos nunca ser capazes de ir tão depressa como vai a desinformação, infelizmente. E eu aqui, peço desculpa, é muito rápido. Saiu há poucos anos um paper da Nature, que eu acho que vale a pena ver, sobre populações anti-vacinas. E o que eles diziam, eu vou contrariar um bocadinho aquilo que disseste, o que eles demonstravam, e demonstravam com base no Twitter, que é uma rede pública, e eles conseguiam depois extrapolar para as outras, é que as comunidades pró-vacinas são muito maiores. São muito maiores, são grandes grupos, são sociedades científicas. As comunidades anti-vacinas são muito mais pequenas. Só que têm duas vantagens. Primeiro, estão dispersas geograficamente, eles podiam seguir isto porque o Twitter era por fazer um mapa geográfico, são dispersas geograficamente. E segunda vantagem, comunicam muito mais entre elas, com comunicações frequentes e assuntos distintos. Ou seja, alimentam o algoritmo. Portanto, nem sempre é verdade que sejam mais, são muito mais ruidosos.
E ao ser mais ruidosos e mais diversificados, seja geograficamente, seja em termos de conteúdo, publicam mais, interagem mais e fazem-se ouvir mais. E, portanto, nós temos que diversificar conteúdos e aumentar a interação entre estes conteúdos, porque só assim é que vamos conseguir combater de igual para igual do ponto de vista digital. Filipe, para terminar. Olha, para terminar, eu dizer, a Cristina levantou aqui imensos problemas e indiscutivelmente vão ao encontro daquilo que o Hugo disse. Nós temos que preencher o vazio das redes sociais. Mas não vazio, o problema é que não é um vazio. Nós temos que ir ocupar um espaço que está a ser ocupado por outras pessoas. Mas esse vazio É isso. que nós temos que ocupar é precisamente para criar uma alternativa de informação fidedigna para que, se também for partilhada e comentada, entre nos algoritmos. E outra coisa que ela disse que é muito importante e que nós provavelmente estamos a começar a ver alguma luz. Estes suplementos alimentares, estes suplementos de bem-estar, não são medicamentos, não estão sujeitos à lei do medicamento. São vendidos como suplementos alimentares sem qualquer regulamentação, sem qualquer necessidade de fundamentação científica dos seus benefícios. E, portanto, muitas vezes nós estamos a comparar alhos com bugalhos, maçãs com laranjas. É isso que eu digo aos meus doentes. Nós não podemos comparar isso porque isso não tem o nível de evidência do medicamento que eu lhe estou a prescrever. Isso é um suplemento alimentar em que os seus vendedores, que têm benefícios secundários, lhe dizem que faz bem, mas ninguém exigiu que eles provassem que fazem bem. Porque se exigissem, eles eram vendidos como medicamentos e então aí estavam sujeitos a outra regulamentação. E é preciso que as pessoas percebam que não é tudo igual, que existem suplementos alimentares com uma lei e existem medicamentos com uma lei muito mais rigorosa, com a necessidade de provar o que se diz. Por favor, falem com os vossos médicos. Em qualquer caso, em qualquer dúvida, falem sempre com os vossos médicos. Damos por terminado mais um episódio do Quinto Elemento. No próximo episódio vamos falar de um dos piores pesadelos de qualquer clínico, a burocracia. Até breve, até lá, ficamos à vossa espera. A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSD.